Bom dia, você que já está aqui acompanhando a nossa live, você que irá, acompanhar em um outro momento, olá para você também. Nós estamos neste mês de março, comemorando também o mês das mulheres, falando sobre autoestima, o valor, do encontro conosco mesmo, o encontro com o outro, e o encontro do nosso valor. Então sejam bem-vindos aqui à nossa live. Nós vamos aguardando as pessoas entrarem. Estamos ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram, com a temática sobre autoestima, o encontro do nosso valor. Sejam todos bem-vindos. Podem já ir me informando se estão me ouvindo bem, se estão conseguindo me ver bem. Bom dia para o pessoal aqui, a Maria José, o Valcir, a Aurelisa, beijo para você, Aurelisa. A Márcia, bom dia, Márcia. Também o pessoal que está pelo Facebook, bom dia para vocês. Tá tudo ok, Que bom, que maravilha. Obrigada, Maria José, bom dia. E nós vamos iniciar, falando um pouquinho sobre o que nós estamos vendo, Por que falar de autoestima? Em alguns lugares a gente vê que esse negócio de autoestima é uma besteira, vai servir, vai fazer alguma coisa da sua vida que isso passa, mas todos nós sabemos o quanto impacta nossa estima não estar bem, estar baixa. E o quanto nós valemos mais do que aquilo que é externo, Nós vimos na semana passada sobre isso, sobre que a autoestima é muito mais do que a nossa imagem, muito mais do que somente a minha questão corpórea, ou os bens que eu possuo, ou as realidades que eu, da minha capacidade, das minhas qualidades. Ela é a minha essência, É a minha capacidade de decidir, de escolher, de ter um sentido para as nossas vidas. E hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre a aceitação de si. Muitas vezes o que nos impede de conseguirmos tomar decisões, de conseguirmos lidar com as situações da nossa vida, está influentemente ligado à nossa baixa autoestima. As sequelas que aquela falta de olhar que nós falamos já na última live, quem não acompanhou, pegue, porque a gente está fazendo uma sequência, Assista as lives anteriores que ficaram gravadas, porque nós estamos fazendo uma sequência. Então, quando faltou-nos aquele olhar de nos dizer positivamente quem nós somos, existiram sequelas em nós que nos impedem de nos aceitarmos como nós somos. E eu gostaria de trazer alguns pontos, algumas situações hoje para nós podermos trabalhar. Antes de dar continuidade, eu vou pedir para você, que se você puder, encaminhe essa live, para as pessoas que você sabe que gostaria, que se interessam pelo assunto. Compartilhem na sua página do Facebook, quem está pelo Facebook, para que nós possamos difundir cada vez mais as temáticas, as pessoas possam se conhecer cada vez mais e através desse autoconhecimento a gente prevenir doenças como depressão, como relacionamentos ruins, como essa desvalorização de si e do outro. Então muitas coisas nós podemos prevenir, nós podemos trabalhar falando sobre esses assuntos, tá bem? E eu gostaria de iniciar com uma frase de Rogers, Ele desenvolveu uma terapia chamada Centrado na Pessoa, mas uma frase assim, muito significativa, que ele diz assim: quando eu me aceito, é então que eu mudo. Sem a autoaceitação, não há mudança. Sem nos aceitarmos, sem aceitarmos e acolhermos quem nós somos, dificilmente nós vamos mudar.
Então, para que haja mudança dentro de nós, para que haja mudança na nossa vida, eu preciso me aceitar. Eu preciso ter essa aceitação de si, né? E quando eu não tenho aceitação de mim mesmo, como que é não ter aceitação de si? É você ficar naquela briga gigantesca com você mesmo. Né? É você ficar aquela briga gigantesca porque não é o suficiente, né? E eu falo que algumas situações as pessoas elas se tornam carrascas de si mesmo. Elas entram numa guerra de autocrítica tão grande, de exigência tão grande, que o maior fardo que elas possuem na vida são elas mesmas que colocam. Né? Quantas vezes eu escuto, eu vejo as pessoas trazendo queixas, né? Até no cotidiano, no dia a dia, que o que acontece? Elas trazem uma exigência tão grande, uma autocobrança tão grande de não aceitação, porque eu não devia ser assim, eu não devia fazer isso, porque eu não consigo, porque eu tô há um tempo já nessa realidade e não saio. Mas nós temos paciência com as pessoas, né? Às vezes a gente olha para as pessoas e fala assim, não, mas coitada, né? Ela ainda não enxergou esse ponto, ele ainda não viu esse ponto. Mas muitas vezes conosco nós não temos essa paciência. Porque nós não nos aceitamos, porque a gente tem essa dificuldade de autoaceitação. E aí o que acontece? Essa dificuldade de autoaceitação, ela vai trazendo em nós consequências dessa baixa autoestima. E quais são essas consequências? Eu gostaria de falar de algumas que eu trouxe aqui. A primeira é a não assumir o controle da nossa própria vida. Quando nós não nos aceitamos, nós estamos sempre em dúvida se o que nós estamos fazendo é certo ou errado, se o que nós estamos vivenciando é realmente aquilo. Então, algumas pessoas até desistem do caminho porque perdem o sentido das suas escolhas. Compreendem isso? Então, o que acontece quando eu assumo o controle da minha vida, quando eu passo a me aceitar e dizer, né? Eu tenho uma frase que eu digo muito, não só para os pacientes, mas eu digo muito aqui em casa também, né? Com assumir a própria vida, né? Digo para os meus filhos, digo para mim mesma, digo para o meu marido. Muitas vezes nós conversamos sobre isso, que é uma frase de Hillel. Ele é um rabino que Viktor Frankl gostava muito dessa frase dele, né? A frase é maior, mas eu quero trazer só uma parte. Ele dizia assim, se eu não fizer, quem o fará? Se eu não tomar essa decisão na minha vida, se eu não assumir hoje, né? Se eu, Cíntia, não assumir hoje, trazer para vocês um conteúdo, falar com vocês sobre esse tema que perpassou pela minha vida, que eu estudei, que eu me apaixonei, que eu me encantei, que eu vi o quanto isso contribuiu na minha vida e na vida das pessoas para que eu fosse mais autêntica, para que eu fosse mais assertiva. Se eu não fizer, se eu não estiver aqui com vocês nesse sábado de manhã, quem o fará? Isso cabe a mim fazer. O que cabe a você fazer nesse instante? Você está recebendo um conteúdo. Então, se você está aqui recebendo esse conteúdo, cabe a você o que você fará com isso. O que você realizará com isso. Então, isso é muito forte, gente. Porque se eu não fizer, quem o fará? A questão da baixa estima, ela realmente mina a nossa vida, né? Não, fazendo com que nós não assumamos o controle dela. Então, nós deixamos o controle para outras pessoas realizarem. E é interessante isso porque isso acontece nas mais diversas situações e muitas vezes na relação, né? Quantas vezes eu atendo namorados, atendo casais até mesmo, que estão esperando que o outro tome uma decisão, que o outro realize algo que é você que quer realizar, que é você que quer tomar aquela decisão. Mas fica forçando aquela situação, por quê? Porque eu não tomei o controle nas mãos e o medo de se sentir culpado pela decisão que precisa ser tomada. Isso não é interessante?
Então fica forçando uma situação, seja ela qual for, para que você não sinta a culpa de ter tomado aquela decisão. Mas dentro de você, aquela decisão, ela já estava gritando para que você tivesse que tomar. E aí a gente se acovarda diante da vida, não assumindo os nossos propósitos. E aí a gente fica patinando. Então, isso é um primeiro fator de uma consequência de uma baixa autoestima. A gente perde o controle da vida. E a pergunta aqui seria essa, né? Eu tenho o controle da minha vida? Eu tenho o controle das minhas escolhas e do que eu quero no meu dia a dia? E, gente, é muito interessante. Eu sempre trago para vocês aqui um padre que eu admiro muito, né? Que hoje já está no céu e que foi o meu grande incentivador para a área da psicologia. Eu aprendi muito com ele. Em todas as palestras que ele dava, ele era alto, né? É uma pessoa bem alta, magro, assim, tinha as mãos grandes. E aí ele colocava a mão para frente e falava assim: a pergunta do dia sempre vai ser essa. Você está com a sua vida nas suas mãos e nas mãos de Deus? Porque a vida precisa estar nas suas mãos. Por que a vida precisa estar nas nossas mãos? Porque nós precisamos assumir as rédeas da nossa vida. Não adianta nós entregarmos para o outro, entregarmos para situações da vida, né? Vocês sim, mas eu sempre canto a musiquinha aqui do Zeca Pagodinho, né? Tem muita gente vivendo dessa forma. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? A vida está levando de qualquer forma, sem você tomar as decisões. E as consequências disso é um sentimento de vazio existencial muito grande. De vazio na própria existência. Gente, é claro que aqui nas lives eu não consigo trazer todo esse conteúdo que eu dou no curso de autoestima, né? Porque são momentos mais breves, tá todo mundo, né, seu afazer, você põe o celular, e não dá tempo mesmo, né? Mas no curso de autoestima, as 6 últimas aulas, elas são sobre as práticas da autoestima, ou seja, o exercício da autoestima. E lá nos exercícios para a gente desenvolver a autoestima, em nenhum lugar tá assim: se olhe no espelho, diga para você que você é maravilhosa, tire a foto da melhor ângulo e veja como você é bonito. Não tem nada disso. Sabe quais são as práticas da autoestima? A primeira delas é viver com autenticidade, no autoconhecimento. Quem sou eu? As outras práticas estão na autoaceitação, na autorresponsabilidade, a responsabilidade que eu tenho diante da vida. Porque eu não vim nesse mundo para fazer número. Eu não vim para ser mais um, para completar 6 bilhões. Depois desse Covid, eu nem sei quantos nós estamos, né? Porque tantas mortes, infelizmente, né? Uma situação difícil. Mas não vim para completar número nesse mundo. Eu vim para fazer aquilo que Hillel falou, o Rabino. Se eu não fizer, quem o fará? Se eu não realizar, quem realizará? Então isso é muito forte, né? Eu tenho realizado aquilo que é preciso na circunstância da minha vida no dia de hoje, ainda que seja no meio de lágrimas, ainda que seja no meio de dificuldades, mas eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui já passamos por isso um dia. De você ter passado por uma dificuldade com lágrimas, né? Nesse momento de pandemia, nós estamos passando por isso. Quantas questões eu ouço: olha, eu tive que levar o meu marido, a minha mãe, o meu filho para o hospital, e ali eu fiquei, eu me senti só, eu me senti esgotado. Mas depois que passa a situação, que você olha para trás, seja o resultado que deu, porque tem coisas que não está no nosso controle. Falamos muito isso no mês passado na questão da ansiedade, né? Tem coisas que nós somos realmente impotentes, que não está no nosso controle. Mas que quando nós passamos por aquilo, que nós fizemos a diferença naquela situação, porque muitas vezes você fala: tô esgotado, tô isso, tô aquilo, mas você está fazendo a diferença naquela situação com um ombro amigo, com um apoio, com um serviço.
isso é uma prática, é um exercício de falar, eu sou útil. Eu tenho algo a dar ao outro. Então percebe que é muito mais do que o externo, do que a casca, do que o superficial. Porque nós somos uma sociedade, a sociedade, né, que descreveu muito bem Zygmunt Bauman, quando ele fala da sociedade líquida, ele descreve essa sociedade de hoje de uma forma muito flutuante, muito superficial. E nós esquecemos de nos aprofundar, né? Hoje nós estamos vivendo o risco de não sermos pessoas profundas. Nós estamos correndo o risco de não sermos pessoas autênticas, profundas. Nós estamos correndo o risco de mudar de ideia a cada minuto da nossa vida, por tantas informações que nós recebemos. Isso prejudica profundamente. Porque uma das coisas que eu mais ouço é, de repente, a pessoa falar, mas eu nem sei quem eu sou. Eu não sei mais quem eu sou. Eu não sei mais, né, que pessoa eu sou nesse mundo. E aí ela precisa ficar se testando o tempo inteiro, se autoafirmando o tempo inteiro, né? Que se nós não tomarmos cuidado, esse é o grande risco que nós corremos hoje com essa questão da internet, de precisar ficar realmente se autoafirmando, e muitas vezes é para nós. Por quê? Porque nós vamos perdendo, nós vamos entrando nesse vazio, né? De uma mudança de um lado para o outro. Então essa busca, ela é uma prática, ela é um exercício da responsabilidade que eu tenho hoje. Entende essa autoaceitação? E muitas vezes a gente não aceita, nós queríamos a vida do outro. Nós queríamos o que o outro tem. Mas nós esquecemos que muitas vezes o outro também não nos serve, né? Esses dias eu estava assistindo um desenho com o meu filho pequenininho e achei até interessante, né? Essa questão do exercício, gente, porque nós queremos tudo muito rápido, não é assim? Quem aqui que quando começou uma dieta queria que no outro dia já estivesse magra? Seria ótimo, não seria? Você fala assim, nossa, comecei a dieta, passei fome hoje, amanhã já diminui 10 quilos. Quem não queria? Todas nós queríamos, não é verdade? Todas nós gostaríamos, né? Todos nós gostaríamos, mas não, é sacrifício, é exercício, é caminhada, é uma academia, diminui a alimentação, e assim você vai passando os dias e durante um tempo então tudo na vida é exercício. E nesse desenho era interessante porque o coleguinha pulava a poça, né, de lama, nem de lama, de água mesmo, a poça, eles estavam na escola, pulavam a poça, e alto, e conseguia ultrapassar, e a menininha não conseguia, ela caía dentro da poça. E aí ela dizia, não, mas é os meus sapatos que não são mágicos, eu preciso atrás de um sapato mágico. Aí na imaginação dela, ela foi até uma loja de sapatos, experimentou vários sapatos e não cabiam nos pés dela. Até que num cantinho tinha um sapato lá, ela falou, nossa, esse serve certinho pra mim. Mas ela não tinha percebido que eram os próprios sapatos dela. Olha que interessante isso. E aí ela ficou, de tanto ela treinar com os outros sapatos, de tentar pular a poça, ela conseguiu pular com os sapatos dela. Então não estão nos sapatos. Estão no nosso, não está no emagrecer somente, não está, é claro que, por exemplo, quando você se dedica a realizar um esforço, é um treinamento. Quando você se dedica a estudar algo, é um treinamento. Quando você se dedica a propósitos na sua vida, gente, propósitos são importantíssimos, né? Nós estamos vivendo aí esse tempo de quaresma, que todos vocês tenham feito um propósito. Se não fizeram, façam. Ainda dá tempo. Por quê? Porque propósitos nos ajudam a treinar, porque ninguém muda do dia para a noite. Já escutaram eu dizer isso várias vezes e eu repito. Quem muda do dia para a noite se torna superficial. A nossa mudança, ela precisa ser dentro. Por isso, autoconhecimento. Nós vamos lá no fundo, nós vamos dentro de nós mesmos, uma viagem comprida, e saímos de nós para ir ao encontro do outro. Saímos de nós para vivermos aquilo que é próprio do ser humano, que é a autotranscendência.
Você é muito mais feliz quando você é útil, quando você serve, quando você se dá às pessoas. Aí você encontra. Quando você vive um prazer voltado só para si, que a gente vai falar do narcisismo aí, né, que nós estamos vivendo muito, né, um olhar, né, muita gente falando de amor próprio, mas gente, nós precisamos entender o que é amor próprio. Porque ter amor por si mesmo, claro que é importante, né? Eu iniciei essa live dizendo o quanto muitas vezes nós somos carrascos conosco, o quanto nós exigimos de nós mesmos tantas situações. Então nós precisamos vivenciar, sim, né, de forma clara, de forma firme, um amor por nós mesmos. Mas que esse amor não se exacerbe para um narcisismo, para um amor apaixonado e que olhe só para si e entre num egocentrismo, e entre num egoísmo, aonde a pessoa vai viver o mundinho dela e não enxerga o outro, não tem empatia nenhum com o outro, né? Não serve o outro, ela quer ser servida, né? Para quem não conhece o que é o termo narcisismo, ele vem do mito de Narciso. Eu gosto muito dos mitos, eu estudei os mitos não só na psicologia, eu fiz também, eu cursei, né, eu sou psicóloga, claro, cursei a faculdade de psicologia, a pós-graduação em logoterapia, mas antes disso eu sou formada em letras, né, em letras, inglês e português. E no curso de letras, nós tínhamos uma matéria de literaturas. E eu fiz vários cursos de extensão sobre mitologia, porque é muito importante, né, para a construção das ideias, construção, né, da semiologia, várias construções. E a gente vai vendo nos mitos uma vontade também de encontrar a verdade, de forma mais lúdica, né? E aí o que acontece? Quando a gente fala, deixa eu só ver aqui, bom dia, né? O Dízio mandou aqui bom dia para nós, um beijo para você. Quando a gente vai, né, trazendo essa situação dos mitos, esse mito de Narciso, como o mito de Édipo, como vários mitos bem interessantes, eles vão também retratando algumas questões humanas. E esse do Narciso, né, para resumir bem, era um jovem belo que vivia num palácio, né, praticamente trancado nesse palácio, e ele nunca havia visto o próprio reflexo, né? Então ele nunca tinha visto um espelho, né? Nunca tinha se olhado. E um dia, saindo pelos jardins do palácio sozinho, ele se aproximou de um lago, e o lago límpido, ele olhou para a própria imagem. E ele, vendo aquela beleza tão grande, ele se apaixonou por ele mesmo. E ele foi em busca da própria imagem. Buscando a própria imagem, ele se afogou. Olha que interessante, né? Então, resumindo bem, uma moral, buscando a si mesmo. Quando você só se busca o autoconhecimento, que é muito perigoso, né? Eu já escutei pessoas falando assim, Cintia, escutei uma live essa semana, de tal situação de autoconhecimento, mas foi tão estranho, porque eu me senti um lixo. Eu me senti mal, ele falou tantas coisas sobre a minha personalidade, sobre o meu modo de temperamento, que eu me senti um lixo. E, gente, o autoconhecimento não é para isso. Nós precisamos nos conhecer, claro, precisamos conhecer o nosso limite, mas ela precisa nos levar não para olhar no egocentrismo para nós mesmos, mas é para sairmos de nós e irmos ao encontro do outro. Por isso que o programa de autoconhecimento que eu trabalho, né, que eu tenho, que eu criei, ele chama Além de Si. Porque o autoconhecimento não pode levar só para você. Porque, gente, não faça. Você não precisa disso. O autoconhecimento precisa te levar para ser melhor para o outro, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua igreja, para a sua comunidade, para onde quer que você esteja. O autoconhecimento precisa te levar para isso, tá bem? Então, um passo de aceitação é trazermos a nossa vida nas nossas próprias mãos. Né? Você que queira ir fazendo alguma pergunta a partir de tudo isso, fiquem à vontade, tá bom?
que aí no final eu vou lendo as perguntas e falando aqui dos comentários, tá bem? Um outro fator também, né, da consequência é a culpa, né? É assumir um papel de vítima ou culpar-se. Gente, o que é assumir um papel de vítima? É quando nós não enfrentamos as situações da vida. Então prestem bem atenção, nós não enfrentamos as situações da vida. E aí existem dois polos. O primeiro é esse de se tornar papel de vítima. Cintia, o que é vítima? Nossa, detesto, eu não quero me fazer de vítima. Né? E a gente já tem até um receio de se fazer de vítima. Mas o que acontece? Né? O receio de se fazer de vítima muitas vezes nos impede de analisarmos se realmente nós não estamos nos fazendo de vítima. Né? Quando a gente fala, gente, eu não quero ser vítima. Eu não quero ser vítima porque eu não sou. Nossa, eu detesto esse papel de vítima. E eu entendo, eu também não gosto. Mas se nós formos analisar bem, diante de algumas circunstâncias, muitas vezes nós nos vitimizamos. Né? E não é aquele vitimização, tem gente que se vitimiza mesmo, né? Eu brinco com alguns pacientes que eu tenho bastante liberdade, eu falo assim, não, você tá igualzinho novela mexicana, e a pessoa entra na brincadeira, né, assim, eu quase saio me arrastando na porta, caindo, chorando, sabe? Porque a pessoa se reconhece, né, e a gente usa muito de humor, fala, não, tá novela mexicana, vamos retomar isso, né? Mas muitas vezes esse vitimismo não é, né, só a novela mexicana, né, das lágrimas, do choro, do encostar na porta e sair descendo e chorando. Mas é algo inconsciente, né? É eu me vitimizar, eu permanecer naquela situação para não enfrentar a vida. Com medo, né, da vida, com medo de tomar atitudes, com medo de errar. Então eu não quero tomar decisões, porque a pessoa vítima, ela acha que não está no alcance dela mudar uma situação. Na logoterapia vem dizer, olha, tudo está ao seu alcance, porque quando você não pode mudar o outro, você muda a si mesmo. Quando você não pode mudar uma circunstância, você se muda, então sempre está nas suas mãos. Você se muda, você muda a forma de ver aquilo, você muda a forma como você vai lidar com aquilo. Então, você, né, traz essa transformação dentro de você. Então, o vitimismo realmente não cabe para nós. E uma outra questão é a culpa. O ficar paralisado na culpa. Gente, a culpa, né? A gente já aprende isso, né? No curso de autoconhecimento, das tríades, né? Viktor Frankl traz as tríades: trágica, positiva e tríade trágica, negativa. Na tríade trágica positiva, eu não vou aprofundar aqui porque é uma aula de 50 minutos ou mais, né? O primeiro ponto é a culpa. Ele vai dizer, olha, a culpa é positiva. E, gente, é verdade. A patologia, o sociopata, né? Ou outras patologias, que é aquela pessoa que não tem culpa, ela comete crimes, ela engana as pessoas, ela mente, ela não tem culpa. Isso é péssimo. Porque a culpa é positiva. Porque quando nós nos sentimos culpados, nós mudamos. Agora, o que nós não podemos é trazer uma culpa e paralisar na culpa, e só se sentir culpado, ó céus, ó vida. Não! A culpa é, né? Quantas vezes a gente sente culpa, né? Eu faço análise, e às vezes você sente culpa, fala, puxa vida, eu não fiz da forma correta. Então, eu me culpo, falo, puxa, isso é meu, eu fiz errado, né? Eu fiz errado. Então, você lida com essa culpa, olha aquele erro e fala, então eu vou consertar. Que é o que está faltando hoje muitas vezes nas nossas crianças, na forma como nós ensinamos os nossos filhos. De que eles precisam consertar os erros deles, né? De que eles precisam olhar essa culpa, ver que fui eu que errei
e seguir em frente. Eu brinco aqui em casa, né? Quando alguém quebra alguma coisa, né? Quem quebrou tal coisa? E eles falam, ah, mamãe, fui eu. Eu falei, ah, que bom, porque pelo menos não tem fantasma aqui em casa, né? É isso mesmo. Então, assim, né? Eu brinco às vezes, quando aparece ninguém, eu falo assim, vou chamar um exorcista, né? Vou chamar um exorcista porque tem alguma coisa errada. Porque nós precisamos assumir, olha, foi eu que quebrei tal coisa, não fui eu, e ajudar. Então vamos ajudar a consertar, vamos ver o que nós podemos fazer por isso. Entendeu? Não é dar de ombros e sair. Porque a culpa, ela nos ajuda a mudar. Né? Quando eu faço uma culpa, a própria questão, né, religiosa, né, quem faz a oração dos ofícios, no final da noite existe um exame de consciência, né, na própria missa existe um trecho onde você pede perdão, né, pelos seus pecados. Por quê? Porque essa reflexão nos ajuda muito a mudar. Né? Se isso for feito com verdade, com consciência, não é para ficar lá na culpa. É para sentir a culpa, examinar o meu erro e querer mudar. Compreendem isso? E querer mudar. Então a culpa, ela é positiva. Agora, ela é extremamente negativa quando ela se torna um alimento, né? Num sentimento de incapacidade e de infelicidade. Então, esse movimento nós precisamos ir fazendo, né? De sairmos desse vitimismo e de sairmos dessa culpa exagerada de nós mesmos, tá bem? De sairmos desse movimento o tempo inteiro de culpa, né? E aí, por outro lado, né? Um trabalho dessas sequelas, eu gostaria de falar sobre e nas próximas, né? Nas próximas lives eu vou dar continuidade, é sobre a autossabotagem. Nessa semana colocaram perguntas lá sobre a autossabotagem, que faz parte, né, dessa questão da autoestima. Então, gente, o que é uma autossabotagem? Né? Por que a pessoa, quando tem a estima baixa, quando ela não se aceita, ela se sabota? Muitas vezes porque ela tem medo do sucesso. E ela tem medo de ser feliz. Olha que interessante. Mas tem muita gente que tem medo do sucesso. E tem medo de ser feliz. Tem medo de encontrar, né? Por exemplo, de não ser capaz, da coisa ir crescendo e ela se sentir perdida. Né? Então, muitas vezes isso acontece de fato. A pessoa, ela sabe lidar com as questões ruins da vida dela. Ai, com a ansiedade eu sei lidar. Ai, não, quando eu tô na pior, eu sei lidar, mas eu não sei lidar com as coisas boas. Eu não sei lidar com a felicidade. Quando acontece, eu já escutei pessoas dizendo assim pra mim, Cíntia, é muito estranho. Parece que eu tô sempre esperando algo ruim, algo trágico. Eu tô sempre esperando que algo ruim vai acontecer. Quando algo bom acontece, eu não sei como reagir. Eu nem fico feliz, porque eu falo assim, não, se eu ficar feliz demais, depois eu vou chorar. Eu nem fico muito feliz. Gente, então fica sabotando, né? Todas as situações. Conhece uma pessoa super legal, né? Quer se relacionar, quer ter um relacionamento. E aí o que acontece? Fica procurando defeito na pessoa para não se relacionar. Uma forma de defesa caso não der certo. E essa autossabotagem também, ela acontece um diálogo interno com a pessoa, né? Aquela voz que te motiva, né, e que te diz, olha, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, esquece isso, né? Você não é capaz, você não é bonito o suficiente, essa pessoa é demais pro seu caminhão. Né? Tem algumas pessoas que até mesmo têm ideias maravilhosas para empreender, para começar um trabalho e falar, não vou conseguir. Né? Mas eu já escutei até pessoas que dizem que nem começaram a fazer. Você fala, põe na internet, põe no Instagram. A pessoa não tem um cliente. E aí você fala assim, põe no Instagram, né? Faz uma propaganda, oferece para as pessoas. Essa sua ideia é ótima, você é muito capaz de fazer isso. E a pessoa fala, mas olha, e se der certo?
E se começar a chegar muita demanda e eu não der conta? Eu falo, filha, você não tem um cliente ainda. Então, calma. Arruma o seu primeiro cliente, arruma o seu segundo cliente, arruma o terceiro cliente. Quando você não estiver dando conta, aí nós vamos pensar o que fazer quando não estiver dando conta. Mas você entende essa sabotagem que faz internamente? De que aí vai colocando dificuldades para a coisa não acontecer. E aí é uma falta de confiança de si mesmo, uma falta de aceitação de si, uma falta de olhar para si com essa confiança, com essa capacidade que está voltado puramente para essa deficiência na autoestima, essa autoestima baixa, né? Essa distorção da visão que tem de si, das questões fora de si, da visão que você tem de mundo, ok? Gente, muitíssimo obrigado, né? Vou ler aqui o que tem pra gente ler. Eu não sei o que aconteceu, mas eu não tô conseguindo ver os comentários do Facebook, tá bem? Então, eu vou tentar abrir de uma outra forma aqui, tá? E enquanto isso eu vou lendo aqui os do Instagram. A Patrícia, oi Patrícia, tudo bem? O que eu mais me lembro do primeiro dia do curso foi quando você falou que eu não me conheço para mim, e sim para o próximo. Que eu sou se não for resultados. Quem sou eu se não for resultado dos encontros. Gratidão por você. Obrigado, Patrícia. E essa frase, ela é muito importante, né? Quando a gente faz realmente o curso, né, de autoestima, de autoconhecimento, nós trabalhamos muito essa questão. Quem eu não sou para mim mesmo. Gente, ninguém é ilha, né? Essa questão dos encontros, ela é importantíssima para nós. Porque quando eu encontro outro, eu não sou ilha. E você pode observar isso. Quanto mais os nossos relacionamentos são positivos, mais felizes nós somos. Não é assim? Quanto mais positivos são os nossos relacionamentos, mais feliz nós nos encontramos. Mais feliz nós trazemos, né, as nossas situações. Então isso é muito importante. Aqui, Valcir, vi essa situação em um relato de uma mulher que sofria abuso do marido. Quando ela se separou, ela relatou que tinha medo porque estava se sentindo bem. Valcir, exato. Eu escuto isso com mais frequência do que vocês imaginam, né? A pessoa fala assim, gente, eu tô me sentindo bem. Eu não sei o que tá acontecendo comigo, né? Eu não sei lidar comigo. E aí a pessoa fala assim, será que eu não tinha que estar me sentindo mal? Né? Será que eu não teria que estar sofrendo? Porque ela estava bem, ela não sabia lidar, né? A pessoa não sabe lidar quando ela está bem. Então isso é realmente muito forte, muito forte. Obrigado pelo exemplo, tá bem? A Márcia, obrigada, Cíntia, bastante conteúdo para refletir, verdade, Márcia. Tem bastante ainda que nós vamos ver nos próximos sábados, tá bom? Ale Fonseca Correia, obrigada pela sua participação aqui. Mais lives com você, obrigada, viu? Nós estamos aqui todos os sábados, às 10h30. Estamos fazendo aí esse projeto pela internet. Gostaria muito que você nos ajudasse, né? Todos vocês, a divulgar os nossos vídeos, a divulgar, né, a nossa plataforma aqui do Instagram. Também estamos no Facebook e no YouTube, né? Existem formações no YouTube que só estão lá no YouTube, tá bem? Então, somente no YouTube nós estamos lá, tá? A Lê escreveu assim, Cíntia, não consegui compartilhar com ninguém da mensagem que não tem permissão para isso. Ale, eu não sei o que está acontecendo pelo Facebook, nós estamos tendo problema quase toda semana. O Facebook eu acho que está fechando algumas situações pra gente, tá bom? A Tamires, oi Tamires, um abraço de Americana. Hoje eu tô aprendendo a me dar com esses negócios da autoestima. Estou começando a tomar mais atitudes que antes eu tinha medo e vergonha. Que maravilha, viu? Acompanha a gente por aqui, que bom que você está aqui conosco. Um forte abraço para cada um de vocês. Ale, todos os sábados nós estamos aqui às 10h30. Todos os sábados tem live e todo dia tem postagem no Instagram e no Facebook. Tá bem?
Gente, um abração para vocês, tá? Ah, aqui ó, a Mayara, como podemos driblar a autossabotagem? Ótima pergunta. Lembra que eu falei da voz interna? Da voz interior? Que nós falamos para nós mesmos? Porque todo mundo se conversa, né? Conversa consigo mesmo. Isso é saudável, viu, gente? A gente aprende, é saudável conversar consigo mesmo. Então, o que a gente, como fala, faz, né? Para essa conversa conosco mesmo? A gente... Obrigado, padre. Que alegria, viu, senhor, aqui com a gente. Trazer o padre para falar um dia aqui conosco. Pode ser, padre? Vamos combinar? Ele tem muito conteúdo também bom para partilhar conosco, né? Coisa boa. Mas, Mayara, é trocar essa conversa. É dizer para você mesmo, é se enxergar, é esse autoconhecimento de olhar e falar, não, mas eu sou capaz. Eu posso realizar, não só esse eu posso, eu sou capaz. Eu sou aquela pessoa, né, que estou me descobrindo, que estou me desenvolvendo, e através desse autoconhecimento nós vamos pegando uma segurança conosco mesmo. Eu falo, nós vamos nos encontrando conosco, fazendo aquela amizade de confiança. Tá bem? Então aí, ô padre, joia. Gente, um beijo pra vocês. Tá tudo de bom, que, né, nós tenhamos aí uma semana abençoada, um final de semana, e que vocês, né, a gente se encontra aqui no próximo sábado às 10h30 e através das postagens que nós fazemos durante a semana. Tá ok? Obrigadão, gente. Um bom final de semana para vocês. Tudo de bom. Tchau.